Será que realmente nos faltam tantas coisas? Ou o nosso tempo de tela está muito alto? Será que nós realmente somos tão insuficientes ou o nosso tempo de tela está muito alto? Será que a nossa vida está tão atrasada perante os outros? Ou o nosso tempo de tela está muito alto porque como é que eu vou estar atrasado para uma vida que é só minha? Será que eu realmente preciso de tudo aquilo que eu acho que eu preciso ou o meu tempo de tela está muito alto? Eu fui atrás dos dados. E o brasileiro, ele passa em média 5 horas no celular e no total 9 horas entre telas. 9 horas em que nós estamos conectados. Isso quer dizer que a gente passa mais tempo em telas do que dormindo. A gente passa mais tempo com o celular na mão do que conversando com as pessoas às vezes ao nosso redor. A gente passa mais tempo conectado com a internet e com o mundo, e de uma forma muito leviana eu falo isso, porque que conexão é essa, né? Do que conectado com nós mesmos. A gente simplesmente está desconectado das nossas reais necessidades, porque a gente está conectado naquilo que nos chama, naquilo que é da internet, aquilo que é do outro, aquilo que é do mundo. Não é um problema a gente usar a internet, a gente se relacionar, né, com a internet, porque ela faz parte do nosso mundo. O problema é quando eu passo mais tempo conectada no virtual do que no real. Quando eu passo mais tempo vivendo a vida do outro e acompanhando virtualmente o que as pessoas estão fazendo do que a minha própria vida. Enquanto eu estou dedicando a minha energia a olhar muitas coisas e acompanhar, talvez muitos, sei lá, famosos que nem sabem da minha existência e eu não tenho tempo para me levar para algum lugar, para fazer algo para mim. Aí a gente reclama que o dia tem só 24 horas, meu Deus, como passa rápido o tempo, né? Nós já estamos em março. Mas também a gente passa 9 horas em telas. É óbvio que a conta não fecha. As recomendações são que a gente durma mais ou menos entre 8 horas. Se eu passar 9 horas em tela, quanto que sobra para mim? Considerando nossas necessidades. A gente precisa urgentemente pensar sobre isso, até porque nós somos o país com o maior índice de ansiedade. Nós somos o país que tem mais gente ansiosa do mundo. E esse é um dado extremamente preocupante. Isso não está diretamente relacionado ao celular, à internet. Eu não posso dizer que é de um único fator a responsabilidade por a gente hoje ter esse dado. Mas, obviamente, que a forma como a gente se desconectou de nós mesmos tem a ver com a forma de vida que nós vivemos hoje. Quando nós abrimos alguns perfis no Instagram, a gente vê muito o tal do lifestyle. Eu adoro essa palavra e quando eu vejo, me chama muito a atenção, assim, o lifestyle. E geralmente esse lifestyle, ele tá muito de acordo com viver, né, aquela versão wellness, aquela onda de saúde, aquilo que fala muito de ser saudável, mas de que saudável a gente está falando? Muitas vezes, essa venda, ela tá muito relacionada a um estilo de vida que por vezes é insustentável para a maioria de nós. Então, que lifestyle a gente realmente quer e a gente busca se inspirar? Eu tenho aqui alguns livros que me ajudam muito a pensar sobre isso e eu vou trazer eles para vocês. Algumas reflexões que eu tenho feito. Passar 9 horas em telas, ser o país com mais pessoas ansiosas do mundo, para mim tem uma relação muito direta com nós esquecemos que nós também temos poder de escolha. Muitas coisas nós não temos, mas muitas coisas nós temos. E como uma grande esperançosa, uma grande sonhadora que eu sou, eu acredito que sim, a gente pode melhorar essa realidade, porque a gente precisa urgentemente entrar em contato com as nossas necessidades. Esse mundo, como é hoje, como ele se apresenta, ele tem sim várias facetas, né? Tem muitas camadas. E a gente não vai ter uma solução, uma resposta pronta. Mas lendo o essencialismo
que livro, meu Deus do céu, gente. Eu tô mais ou menos na metade dele, assim, e eu tô completamente encantada por esse conceito, também por esse lifestyle. Então, ele tem me trazido algumas ideias e aqui eu relaciono a uma possível luz no fim do túnel, a gente voltar a lembrar que nós temos capacidade de escolher. Nós esquecemos que nós temos essa capacidade. A gente está no piloto automático, por isso que a gente fica 9 horas em telas, né? Porque, por favor. Mas a gente pode sair disso quando a gente traz isso primeiro para a consciência. No essencialismo, eu vou ler aqui uma parte dele que ele fala de um experimento que me chama bastante atenção. Então vamos lá. Como esquecemos a capacidade de escolher? Uma reflexão importante sobre como e por que esquecemos a capacidade de escolher foi levantada pela obra clássica de Martin Seligman e Stephen Meyer, que descobriram a chamada impotência aprendida, quando faziam experiências com cães da raça pastor alemã. Agora, vejam só. Os dois psicólogos dividiram os cães em 3 grupos. Os do primeiro grupo foram presos em coleiras e receberam choques elétricos, mas podiam apertar uma alavanca para interromper os choques. Beleza? Então, os primeiros eles podiam apertar a alavanca. Os do segundo grupo foram colocados numa coleira idêntica, com a mesma alavanca e o mesmo choque. Mas havia um problema. A alavanca não funcionava e o cão ficava impotente para acabar com o choque elétrico. O terceiro grupo simplesmente ficou preso na coleira, mas não recebeu choques. Então, eram 3 grupos, né? Um podia apertar e parava os choques, o outro podia apertar e não parava, e o outro não recebia. Começo de conversa, complexo isso, né? Mas, enfim, tô aqui lendo o experimento dos caras. Depois, cada cão foi colocado num grande cercado com uma divisória baixa no meio. Um lado do cercado dava choques e o outro não. Uma cerca baixa, uma divisória baixa. Então, aconteceu algo interessante. Os cães que na primeira parte da experiência conseguiram interromper os choques ou não tinham levado choque nenhum, logo aprenderam a pular a divisória e ir para o lado sem choques. Ou seja, eles lembravam que apertava a alavanca e eles conseguiam parar. E ali eles perceberam que eles podiam pular. Mas o mesmo não aconteceu com os cães que ficaram desamparados na primeira parte da experiência. Esses não se adaptaram nem se ajustaram. Nada fizeram para evitar os choques. Isso porque não sabiam que havia uma opção que não fosse levar choques. Tinham aprendido a impotência. Dá vontade de chorar, né? Colocar os bichinhos lá, né? Levando choque é realmente, né? Enfim, vocês me entenderam. Mas vocês percebem, né? Trazendo para nossa realidade, o primeiro grupo parava os choques, o segundo grupo não conseguia parar. E no momento que ele teve a possibilidade de escolher, ele não sabia escolher, porque ele não tinha aprendido a escolher. Então ele aprendeu a ficar impotente. Aqui eu teria tantas camadas para trazer, gente. Aqui é um grande misery, muitas vezes, né? Quem é da Gestalt vai entender o que eu tô falando. Mas, gente, a gente tem poder de escolha. Independente da forma como tu chegou até aqui, a partir de agora, a gente pode mudar a nossa realidade. Claro que são tantas camadas, eu falo camadas porque são mesmo, né? Muitas camadas do nosso ser que muitas vezes é lá na terapia que a gente consegue acessar e entender esse fundo de experiências para poder ampliar as possibilidades. Mas pensando em celular e ansiedade, a gente pode escolher diferente. A gente pode construir uma rotina que a gente consiga estar mais conectado conosco, com a natureza, com aquilo que realmente faz sentido e importa para nós e menos com as telas. É difícil? Eu peno todo dia é difícil para mim quando eu vejo no Instagram, mas são exercícios diários, sabe? A gente precisa urgentemente lembrar que a gente tem poder de escolha e que a gente pode sim melhorar e reduzir essas estatísticas que são assustadoras. A gente não vai salvar o mundo, mas a gente pode fazer a nossa parte. Eu me comprometo com a minha e eu te convido a se comprometer com a tua também. Se a gente cada um fizer a nossa parte, a gente consegue talvez reduzir esses dados. O que a gente precisa é entender também que a gente não vai parar de ter celular, parar de ter internet e não sentir ansiedade. A ansiedade, começando por ela é uma emoção natural, humana, uma manifestação que acontece com sintomas quando a gente está prestes a acontecer algum evento, muitas vezes nos sentimos em perigo, enfim, e a gente sente sintomas
que são manifestações, né, da ansiedade. Aqui eu tô tentando resumir falando de forma bem simplista, tá? Então, ela é natural, é uma ânsia, uma espera. A gente precisa sentir ansiedade. Ah, vou viajar. Óbvio que talvez eu vou dormir menos, que eu vá ficar ansiosa por aquilo, eu anseio por isso. Mas não é normal eu sentir ansiedade para sair de casa o tempo inteiro. Não é normal eu viver com muitos pensamentos catastróficos, pensamentos acelerados o tempo inteiro. Não é normal. Pelo amor de Deus, procure ajuda, tá bom? Procure ajuda que a gente precisa olhar para isso. Então, a gente vai aprender a se relacionar melhor com a ansiedade. A gente quer diminuir, são os transtornos de ansiedade, que isso faz com que o nosso país seja visto como o mais ansioso do mundo. Beleza? A gente não vai deixar de ter celular, a gente não vai deixar de ter internet. Inclusive, eu acho que eles são ótimos, incríveis. Olha o que eles fazem, né? Olha como eles aproximam as distâncias e tantas outras maravilhas. O que a gente não precisa é ir do 8 para o 80. A gente pode se relacionar melhor com eles. A gente pode voltar a olhar no olho, a gente pode voltar a fazer as refeições sem o celular, a gente pode começar a treinar sem o celular, a gente pode começar a ler mais, sabe? Largar o celular, assistir uma série, um filme inteiros sem o celular. É um desafio? É, eu também me desafio com essas atividades que eu citei, inclusive eu tô falando a partir de mim, isso que eu digo pra vocês, né? São coisas que eu tô tentando aqui fazer. Muitas vezes eu consigo, muitas vezes eu falho. A gente precisa parar de dirigir no celular. A gente precisa olhar no olho das pessoas enquanto elas estão falando com a gente, não aqui. A gente precisa fazer isso. A gente precisa olhar para o que nós estamos sentindo e atender essas necessidades. Será que a gente precisa de tanta coisa, que eu falei lá no início, ou a gente tem muito tempo de tela? Será que nós estamos tão insuficientes, estamos tão atrasados na vida, ou é muito tempo de tela? E para terminar, deixa eu falar para vocês algumas palavras de um escritor que eu gosto muito, que é o Eike Baldasso. Calma, não para perder tempo ou adiar um grande plano, mas para acalmar o coração. Algumas decisões precisam de uma boa respirada e do coração bem tranquilo. Vai com calma, mas vai lá. Gosto muito desse escritor, inclusive, é aqui, né, do Sul também, do Rio Grande do Sul. E é por aí, gente. Falei um monte de coisas hoje, esse tema me provoca muito. E de coração, se esse vídeo faz sentido pra ti, mexeu algo aí dentro, me deixa saber, deixa um comentário, curte esse vídeo, compartilha com alguém que pode se beneficiar disso. E eu te espero na próxima terça. Ainda, se tu tiver sugestões de temas aqui pro canal, eu tô muito aberta a receber. Um beijo e até lá!